Wagner, por que os espíritos bebem na Umbanda? Olha, depende do grupo, né, Samuel? Tem grupo que não trabalha com álcool, outros trabalham com álcool. Tem que separar. Existem entidades, eu vou pegar no contexto geral primeiro, tá, Samuel? Pessoas que tinham o hábito do alcoolismo e que degradaram muito a consciência por causa disso. É um problema social seríssimo, tá? Existem pessoas que podem consumir álcool e serem pessoas geniais, tá? Não estou falando da pessoa tomar um copo de vinho no almoço ou uma cerveja. Estamos falando de alcoolismo, um problema crônico, onde a pessoa não consegue vencer o hábito, isto degrada a sua força de vontade, cria problemas na família, fora o custo, porque a pessoa tem que manter o hábito, e isso custa dinheiro, além da degradação psicológica cada dia maior diante do vício. E eu não estou condenando, estou situando uma situação social de doença crônica, que é o alcoolismo, e que a sociedade mantém liberado, porque permite o uso do álcool de forma livre, infelizmente, mas também tentar travar vai dar contrabando de álcool. Então, é uma situação que eu não tenho solução, eu só posso constatar que a pessoa degrada muito a consciência dela, e eu não estou falando de valor moral, estou falando de degradação dentro dela. O fígado, né, fica ruim, o metabolismo fica ruim, ela está presa de um vício que muitas vezes ela quer vencer, mas não consegue. E aqui também precisa mencionar o Alcoólicos Anônimos, que faz um trabalho espetacular, onde pessoas que venceram o vício ajudam outras na tentativa de vencê-lo também. E o Alcoólicos Anônimos tem uma assistência espiritual invisível, e é legal. Tem gente que tem preconceito, não vou no Alcoólicos Anônimos que está dentro de uma igreja. E daí? Mentores não estão ligando a mínima para a doutrina de ninguém, sim para aquilo que eles podem fazer de bem em algum lugar. Então, quando uma pessoa desencarna, Samuel, o corpo ficou, mas a mente é a mesma. E a mente vai passar abstinência de álcool. E aí tem um problema. Abre uma luz para puxar ele para outro plano, para voltar para casa, e ele não quer passar, porque do lado de lá não tem álcool. E ele está na abstinência, que é algo da mente dele, já não é mais do corpo físico. É uma influência agora psíquica forte, né? E aí o que acontece? Ele tende a voltar para o duplo do plano físico, que é onde tem o álcool. E aí o que vai acontecer? Ele, semelhante atrai semelhante. Ele vai encostar perto da aura de alguém que bebe muito, assim como ele bebia muito. Uma entidade dessa não consegue encostar na aura de alguém que não tem o hábito do álcool. Não há nenhuma sintonia. E a pessoa, no caso, não tem o elemento que ele quer, que é o álcool. Quando essa entidade encosta em alguém, para drenar pelos chakras a parte alcoólica, tem gente que não entende, fala, mas como que um espírito bebe álcool? Ele não bebe álcool. A pessoa encarnada consumiu álcool, e o álcool é processado no chakra umbilical, que é a área que processa sólidos e líquidos, tornando-se energia no potencial geral da aura da pessoa. Como a pessoa consome muito álcool, o campo energético dela na aura é de um teor etílico enorme, que já não é o álcool, mas o efeito disso transformado em energia na aura. E é essa energia que o espírito quer drenar para tentar suprir o seu vício, e aí um problema de intercâmbio entre planos de difícil solução. A única solução é parar com o vício, porque aí o vampiro energético não vai ter onde grudar e vai ter que passar para outro plano. Então, explicado isto, tá? Dentro da área da Umbanda, existem trabalhos com os elementos, com o fogo, o ar, a água e a terra, e o Akashi, a energia. Então, em alguns trabalhos de Umbanda, se usa também a energia do álcool para desmanchar energias pesadas, que a Umbanda trabalha, graças a Deus, desmanchando um monte de tranqueira invisível que a própria humanidade faz. E as entidades de Umbanda ralam pra caramba e limpam essas energias, fazendo um trabalho social, espiritual maravilhoso. E às vezes utiliza energia da fumaça, de um charuto, né? E o que tem, na verdade, é algo reminiscente da tradição xamânica, porque a Umbanda ela é um amálgama da parte afro, a parte indígena e a parte branca, num amálgama bem brasileiro. A Umbanda surgiu em 1908 em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, pode uma entidade utilizar energia do álcool ou da fumaça para transformar energias através dos chakras do médium e desmanchar um troço à distância. Agora, existem grupos onde existe o consumo de álcool por outros motivos. Aí sim que a coisa é ruim. Só que a Umbanda só faz o bem. O pessoal tem preconceito,
tende a condenar tudo que é afro por um preconceito. Você já imaginou, Samuel, século XVIII, uma família de portugueses numa fazenda aqui no interior de São Paulo, de Minas Gerais. Então, lá na senzala, uma festa dos escravos. O seu João e Dona Maria, católicos, olhando. E aí, de repente, na festa, um homem ou uma mulher incorpora uma entidade, né? E começa a dançar. Seu João e Dona Maria falam, olha lá, incorporou o capeta. E eles não entendiam o que estava rolando. Esse preconceito ficou, né, dentro, e o pessoal começou a rotular. E quando a Umbanda surgiu, ela virou o alvo justamente desse tipo de coisa, por ignorância, literalmente. Então, separe, a Umbanda só faz o bem. Se vocês encontrarem um lugar de Umbanda que diz que faz o mal, não é Umbanda, usa o rótulo de Umbanda, mas não é Umbanda. Umbanda é pela luz, é pelo bem. Eu não sou umbandista, eu não sou nada, mas tem que deixar o que é justo no que é justo, né? Porque há um preconceito muito grande e, é claro, pode existir um grupo que abusa do álcool por outras coisas. Agora, grupos sérios de Umbanda, se tiver utilização de álcool, é para transformação de energia. E isso varia de grupo para grupo, dependendo de como aquele grupo trabalha, Samuel. Legal. O Tiago Arantes perguntou aqui, Wagner, qual a ligação do Ramatiz com a Umbanda? Olha, o Ramatiz, ele tem livros publicados na época pelo Hercílio Mais, em que ele fala da Umbanda. Se eu não me engano, tem um chamado A Missão do Espiritismo, onde ele fala da Umbanda, né? O Ramatiz era universalista, né, Samuel? Então, é claro, ele falava de coisas da Índia, falava de outras coisas que não eram comuns ao meio espírita de décadas atrás. Muita gente, inclusive, não entendeu. E ele falava da Umbanda, porque ele estava no astral do Brasil. A Umbanda é brasileira, Samuel. Você não vai achar Umbanda em Paris ou em Londres ou no Japão, a não ser que sejam brasileiros que foram para lá e que fundaram um grupo de Umbanda lá. A Umbanda no astral do Brasil, ela existe pelo seguinte: quando o Espiritismo chegou ao Brasil, ele tinha toda uma influência branca europeia. O Espiritismo surgiu na França, que no século XIX, junto com a Inglaterra, eram as maiores nações do mundo, com as maiores potências navais e econômicas daquela época. Então, o Espiritismo surgiu na França branca, cristã. A França, que décadas antes tinha passado pela Revolução Francesa. Então, quando a atmosfera espírita chega no Brasil e encontra um campo fértil na mediunidade natural aqui dos brasileiros, o espiritismo se tornaria uma doutrina muito popular, hoje com muitos centros aceitos socialmente, dentro dos bairros, de forma natural. Eu não sei, Samuel, se você sabe, na época do Getúlio Vargas, do Estado Novo, aquela ditadura lá da década de 30, o delegado de polícia, manipulado por um religioso fanático da paróquia, ia lá e quebrava o centro espírita e quebrava o grupo de Umbanda, como se fosse coisa do diabo. Por incrível que pareça, no século XIX, em Barcelona, houve uma queima de livros espíritas na praça, coordenada por um sacerdote católico, dizendo que tudo aquilo era do diabo. Você imagina, século XIX, não estamos falando da Idade Média, nem de Inquisição, mas existe a porcaria do fanatismo religioso tentando destruir as tradições espirituais. Tem que ser falado isso. Eu falo isso claramente, né, sem problema nenhum, porque isso é uma coisa histórica que as pessoas podem confirmar. Então, o que acontece? No astral do Brasil, tinha muito negro desencarnado e muito índio. E o espiritismo, quando apareceu aqui, ele tinha toda uma tradição europeia cristã. Não havia espaço para uma manifestação mais naturalista, ligada à floresta, ligada às coisas xamânicas. Então, a Umbanda surge para dar vazão às presenças extrafísicas oriundas das tradições afro e indígena que pululavam no astral do Brasil, vamos dizer, Samuel, precisando de emprego, trabalho. Então, a Umbanda surgiu de forma democrática para abrir para o negro e para o índio a mediunidade, e isto não foi bem compreendido por uma série de áreas a nível social, muita gente com preconceito, hoje bem menos, graças a Deus, e daí a Umbanda se propagou. Por isso que, uma vez me perguntaram por que não tinha Umbanda, não tinha preto velho nas comunicações antigas. Não tinha preto velho na França. Como é que o Kardec ia pegar uma mensagem de um cara desse? Ele pegou o que tinha na época, que já era bastante coisa. O trabalho dele é espetacular, mas nós estamos falando do astral do Brasil, muito ligado à natureza, floresta, manipulação de elementos da natureza, espíritos da natureza, que o espiritismo pouco falava. O André Luiz falou um pouquinho ali,
Algumas obras do Divaldo Pereira Franco, às vezes, citaram assim, mas não tem muita coisa. É mais na área ocultista, teosófica, e na Umbanda que se fala desses espíritos ligados à natureza. Muito legal. O Wagner citou, você citou, né, Wagner, sobre a Umbanda no Japão, e estou para trazer, não sei se vai ser ainda esse ano, porque eu já estou fechando já as agendas de final de novembro e dezembro, mas tem uma pesquisadora brasileira que fez uma pesquisa lá no Japão do crescente número de umbandistas lá, que é enorme a quantidade de pessoas praticantes da Umbanda no Japão, e a gente quer trazer aqui para mostrar esse fenômeno crescente lá, ou seja, o Brasil exportando uma prática espiritual para E, fora. Samuel, eu não estou mencionando aqui outras áreas afro, como candomblé, por exemplo, que a pergunta Uhum. foi sobre Umbanda. Eu estou respondendo Sim, dentro do que foi perguntado. muito bom. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.